Amados, boa noite, Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu vim trazer mais uma mensagem para o coração de vocês, uma mensagem de Deus. E eu queria que você tivesse o coração aberto para ouvir o que Deus quer falar contigo. E o que eu queria falar nessa noite é sobre o nosso olhar, aquilo que tem chamado a nossa atenção, aquilo que tem feito o nosso coração cativo. Temos muitas notícias dadas pela mídia, pelos amigos, pelas redes sociais, e as notícias não são boas. E isso, de certa forma, pode contaminar o nosso coração, o nosso olhar da vida. E o que eu queria falar nesse dia é sobre o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel, não atendes para a sua aparência, e nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amado, esse texto aqui ele vai falar sobre quando Davi é ungido rei de Israel. O Senhor rejeita Saul e manda Samuel ungir Davi como rei de Israel. E Samuel ele vai até a casa de Jessé para ungir Davi. Chegando lá, ele se depara com o irmão mais velho de Davi, alto, forte, boa estatura. E Samuel, no coração dele, diz: esse é o rei de Israel. E Deus diz: não, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem olha a aparência, porém eu olho o coração. Amados, o que me deixa intrigado aqui é que Samuel, no olhar dele, ele fez a escolha errada. Ele escolheu o irmão mais velho de Davi. E de certa forma, ele desalinhou o olhar dele com o olhar de Deus, porque ele fez uma escolha errada. E o que me deixa mais perplexo, querido, é que Samuel, ele dispensa comentário. É um homem de Deus, uma referência maravilhosa, criado ali, ouvindo Deus falando com ele, uma conexão maravilhosa com Deus. Mas em determinado momento da vida de Samuel, o olhar dele perdeu a conexão com Deus. E se Samuel perdeu essa conexão, querido, você imagina a gente. Nós estamos sujeitos a isso. E talvez nesse momento de crise, de luta, de dificuldade, você perdeu a sua conexão com o olhar de Deus. Você está olhando a vida diferente, uma vida meio pessimista, uma vida meio de tragédia, de morte, uma vida triste, abatida, com dor. E é interessante porque a gente consegue ver no Evangelho o Senhor Jesus tendo uma visão de algo e os discípulos tendo uma visão totalmente contrária. Na multiplicação dos pães, os discípulos vê faltura, vai faltar, não vai dar os pães, manda esse pessoal embora. E Jesus diz: não, fica aqui, vai ter, vai sobrar, vai dar para alimentar. Com o cego de nascença, João 9, os discípulos vê desgraça, vê pecado, vê ódio, vê discriminação, vê preconceito. E o Senhor diz: não, é para a glória de Deus. Na casa de Jairo, querido, todo mundo disse: a menina morreu. O olhar deles era: morreu. Mas Jesus falou: não, Jairo, fica quieto. Ainda tem vida nesse negócio. O que eu queria falar para você nessa noite, meu irmão, é que você tem que alinhar e conectar o teu olhar com o olhar de Deus. Você não pode olhar apenas um olhar da aparência, mas um olhar de Deus na tua vida, querido. Quando você tem o teu coração e o teu olhar alinhado com o coração de Deus, com o olhar de Deus, tudo se transforma, querido. Tudo se transforma. Eu acho interessante que quando Paulo ora pelo aquele espinho na carne, aquele incômodo, aquela dor, aquele sofrimento, ele diz: Senhor, tira isso de mim, arranca isso. Isso está me incomodando, isso está atrapalhando a evangelização da tua obra,
Isso está fazendo com que eu fique limitado, eu fique fragilizado. E a resposta divina é não, Paulo, isso aí está te ajudando. Olha que coisa impressionante, querido. Aquilo que está te causando dor pode ser um remédio para a tua alma. Pode ser um remédio para o teu coração. Pode ser um remédio para a tua vida. Pode ser um remédio para as tuas coisas. Pode ser um remédio para tudo que você tem. Querido, em nome de Jesus, aquilo que está te causando dor pode ser um remédio divino para a tua vida, que vai transformar a tua vida radicalmente. Talvez você olhando todo esse cenário, você está dizendo, olha, acabou, não tem jeito e não vai dar certo, mas eu quero dizer em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, dificuldades a terra sempre passou e passará até Jesus voltar. Mas nós que somos filhos de Deus, nós cremos num Deus eterno, um Deus poderoso, soberano, sobre todos, que consegue transformar tudo. Ele tem poder de transformar. Olhe com o olhar de Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Senhor, em nome de Jesus, faça com que os teus filhos tenham um olhar totalmente alinhado com o teu. Um olhar, Senhor, como o Senhor olha as coisas, a vida. Senhor, em nome de Jesus, ajuda o meu irmão a alinhar o coração dele, o olhar dele ao Senhor. Nesse período de quarentena, que ele ore, que ele busque na tua palavra, para se encher do Senhor, para viver uma vida plena na tua presença e fazer as escolhas no olhar do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Querido, em nome de Jesus, eu vou fazer uma série de 3 vídeos. Esse é o primeiro. E esse primeiro é alinhar o nosso olhar com o olhar de Deus. O segundo vai ser como atualizar o meu olhar com o olhar de Deus. Então eu vou fazer um outro vídeo e vou estar postando. Irmãos, eu criei um canal no YouTube e eu queria que você me seguisse lá, que você se inscrevesse, que você me acompanhasse e a gente tá junto aí. Tá bom, querido? Deus abençoe, em nome de Jesus.